E aí a gente entra numa parte que eu acho fundamental, que é estabelecer quais são as responsabilidades, que era uma coisa que muita gente reclamava. Ou seja, legal, tem garantia, né? Eu como incorporador, como consultor, eu preciso estabelecer a garantia. Ok. Além dessa, qual é a minha responsabilidade? E qual a responsabilidade das outras partes? Qual a responsabilidade da construtora que eu contratei? Ou do prestador de serviço de pintura, de gesso, de colocação de piso, enfim, que eu contratei? Ou mesmo do proprietário? Então existia uma certa discussão sobre isso, porque uma vez que as responsabilidades fiquem claras, fica mais fácil cobrar de quem é de direito cada uma das etapas ou das atividades que precisam ser feitas. Então, do incorporador, primeiro, responsabilidade primária dele, definir condições e prazo de garantia. Condições é de que maneira a garantia precisa acontecer, né? Como que você vai solicitar uma garantia, quais as condições que devem ser consideradas, e a gente fala um pouco mais delas depois, para que a garantia de fato seja um direito seu e que ela ocorra. Também ele, como incorporador, precisa definir responsabilidades solidárias. Quando o incorporador também constrói, naturalmente ele acaba tendo os dois chapéus ali, e aí ele vai arcar com as responsabilidades das duas partes. Mas, em situações em que o incorporador não constrói, ele só faz realmente a incorporação, ele tem que estabelecer claramente, e isso vai ser entregue via documentação ao proprietário, quem é responsável por qual garantia. Ou seja, olha, a construtora que eu contratei aqui vai ser responsável pela garantia A, B e C. O prestador de serviço que eu contratei aqui para fazer, de repente, pintura, ele vai ser responsável por A, B ou C. Então, é responsabilidade da incorporadora definir essas responsabilidades solidárias sobre garantia, tá? Também é responsabilidade do incorporador fornecer o manual de uso, operação e manutenção aqui, que a gente chama de MUON aí, né? Mas é o manual do proprietário ou manual de áreas comuns, como a gente está acostumado a falar no dia a dia. E também é responsabilidade do incorporador informar quais as condições de atendimento de assistência técnica pós-entrega, naturalmente, né? Então, como é que o proprietário, o usuário, precisa solicitar essa assistência técnica? Quais são as condições nas quais essa assistência técnica ocorra? Então, essas são as 4 principais responsabilidades do incorporador. Já quando eu vou para projetista, e aí quem é projetista deve falar, até eu tô nesse rolo aí, né? Sim. Por quê? Porque em alguns casos, o projetista ele fornece informações muito importantes para o manual de uso, operação e manutenção, para o manual do proprietário. Tá? Então é responsabilidade do projetista informar em documentos de projeto condições de uso ou mesmo características da edificação que depois vão ser apresentadas ao proprietário, ao usuário, enfim, no momento em que ele recebe o manual do proprietário, o manual de uso, operação e manutenção. Como exemplo disso, eu posso citar o seguinte: eu tenho lá um sistema de paredes, um sistema de alvenaria. Pode ser estrutural, não estrutural, não pode ser drywall, enfim, não importa. É natural que em algumas paredes eu vou colocar armário, eu vou colocar TV, eu vou colocar quadro, eu vou colocar um monte de coisa. Cada sistema de parede, ele tem um certo desempenho a essas peças suspensas que a gente fala. Então ele consegue colocar ali uma determinada força, um determinado peso dentro daquilo sem que aquilo ceda naturalmente. Tá? Isso é uma informação que precisa ir para o usuário, para o proprietário. Então, se a tua parede aguenta lá 150 kgf ali, enfim, em peças suspensas, você precisa citar isso ao proprietário. Por mais que você imagine que não, jamais, o cara não vai colocar 150 quilos aqui nessa parede. Mas você precisa citar, porque essa é uma informação importantíssima sobre adequação ao uso daquele sistema. Ok? Então, o projetista, embora de maneira muito menor do que as outras partes, ele precisa também informar lá no projeto dele, lá na documentação de projeto dele, informações importantes
para alimentar não só a definição de garantia de maneira mais clara, mas também informações sobre o uso, operação, manutenção de um determinado sistema. Quando a gente vai para construtor, vocês vão perceber que a responsabilidade é um pouco parecida com o incorporador. Muda pouca coisa, muda porque o construtor, como ele não tem o braço da incorporação, naturalmente ele fica numa parte um pouco a menos ali do que o incorporador tem. Mas ele é responsável por definir o prazo de garantia e fornecer ao contratante da edificação esses prazos de garantia, essas condições. Tá? Por que aqui cita-se contratante? Porque geralmente a relação com a construtora é com uma incorporadora ou é com, naturalmente, uma construtora, alguém que contrata o serviço dele para execução, então essa relação é um pouco mais direta e por isso o termo contratante aqui. Tá? Ele também tem que definir responsabilidades solidárias. Geralmente, naturalmente, se tem um incorporador, o incorporador entra dentro desse processo, mas é bem comum no caso do construtor, quando ele contrata ali prestadores de serviços para executar serviços construtivos mais específicos, de que ele precisa estabelecer o que esses caras precisam fazer. De modo muito, muito parecido, o próprio prestador de serviço passa também por essas etapas, ok? Obviamente dentro de um escopo muito menor que aquele em qual ele prestou o serviço. Bom, também o construtor precisa fornecer ao contratante o manual de uso, operação e manutenção, que não é muito comum, né? Isso geralmente fica a cargo do incorporador. Aí a norma também não é muito chata nisso. Ela fala o seguinte, se não existir o manual, o construtor não te entregar o manual, não tem problema. Ele precisa de entregar pelo menos as instruções de uso e manutenção daqueles sistemas, daquelas partes em que ele foi responsável pela construção. Ou seja, não precisa ser um documento tão extenso e tão elaborado quanto o manual de uso, operação e manutenção, o manual do proprietário. No entanto, precisa ser uma documentação, aqui eles chamam de instrução, mas uma documentação suficiente para apresentar as informações sobre o uso, sobre operação, sobre manutenção, sobre conservação daquilo que foi construído pela construtora, pelo construtor, ok? E também ele deve informar as condições de atendimento de assistência técnica pós-entrega. Nesse caso, é em relação a ele. Ou seja, se eu tenho uma situação em que a incorporadora vai acionar o construtor para que ele faça assistência técnica, ele tem que informar como isso deve se proceder corretamente para que não haja nenhum tipo de dúvida. Também existem responsabilidades associadas aos fabricantes de sistemas ou de materiais, componentes usados na edificação. Tá? De modo geral, eles são bem resolvidos com isso, então geralmente não é para a gente ter muito problema com eles. No entanto, às vezes a gente esquece de pedir um determinado tipo de documentação e aí quando chega lá, na hora de entregar informações ao proprietário, a gente acaba entregando o negócio capenga, né? Faltando algumas coisas. Então, primeiro, o fabricante é responsável por estabelecer todas as condições que devem constituir um manual de uso, operação e manutenção, ou seja, informações sobre o material, sobre o sistema que ele forneceu e que precisam ser incorporadas ao manual de uso, operação e manutenção, manual do proprietário. Tá? Ele também tem que alinhar com o incorporador ou o construtor condições de garantia e assistência técnica do produto. Ou seja, existem fabricantes que naturalmente já têm um canal específico para a tratativa dessas demandas, etc. Outros, isso não é tão claro. Outros, eles ficam aguardando um acionamento da própria construtora, da própria incorporadora. Então, é importante que exista um alinhamento entre esses fabricantes e incorporadores e construtores. Se você está do lado de incorporador e construtor e está vendo que o teu fabricante não está se mexendo, você tem que fazer essa ponte. Ou seja, você vem e fala, olha, se eu tiver problema, como é que eu te aciono? Eu te aciono ou o usuário final, o proprietário, ele mesmo pode te acionar? Qual é o caminho? Qual é a forma? Enfim, você estabelece isso para que depois toda essa informação seja encaminhada na documentação, não só de garantias, mas de operação de toda essa assistência, de toda essa manutenção. Aqui um detalhe, embora não seja tão comum assim, se você estiver comprando um produto de um fabricante que não é nacional,
tá? Porque o nacional obrigatoriamente já vai te dar a documentação, né, em português, mas se você estiver comprando um produto que é internacional, que é importado, ou você ou importador, ou você, né, como importador, comprador, ou o próprio fabricante, eles têm que disponibilizar a documentação do produto em versões traduzidas para o português. Até para que essas informações sejam incorporadas no teu manual, nas tuas documentações de garantia. Tá? Então, acho que esse é o único ponto, não é muito comum, mas, por exemplo, outro dia eu estava num cliente, ele estava comprando esquadrias da Itália. A documentação toda estava em italiano. Né? Embora o italiano seja uma língua muito bonita, a maioria da galera nem entende isso. Né? Então, precisa estar, é uma questão até quase, que eu vou chutar aqui, que talvez seja até uma questão legal, a documentação de um material que é vendido no Brasil precisa estar em português, ok? Então é importante só alinhar esse tipo de coisa, embora vai ser muito mais uma exceção do que uma regra. E por fim vem o nosso famigerado proprietário ou usuário, né? Ele também tem responsabilidades, por incrível que pareça, né? E a norma deixa isso claro. Primeiro, ele tem que conhecer, ele não pode alegar que não conhece as condições de garantias apresentadas. Tá? Uma vez que o documento é apresentado para ele, seja um termo de garantia, seja um manual do proprietário, um manual de áreas comuns, ele não pode alegar que não sabe. Okay? Então ele precisa obrigatoriamente conhecer essas condições de garantia e como ele precisa solicitar assistência técnica, os procedimentos para isso. Tá? Outra coisa, ele precisa usar a edificação de acordo com que a edificação foi feita. Okay? Então ele tem que usar a edificação em conformidade com o manual de uso, operação e manutenção. Okay? Ele não pode dar outra tratativa àquela área, senão aquela pela qual foi prevista. Tá? Muitas vezes dentro da edificação isso acontece menos. Né? Quando você vê aí na internet a galera abusando da sorte, colocando piscina inflável na varanda, enfim, essas bizarrices que às vezes acontecem. Mas é menos, né? Geralmente é menos. Geralmente a gente usa a casa, a unidade habitacional ali, restrita a gente de maneira um pouco mais correta. O que acontece muitas vezes é em área comum. Em área comum, às vezes, por uma decisão ali da gestão do condomínio, você pega lá uma brinquedoteca que não estava sendo usada por algum motivo, e aí você transforma isso, por exemplo, numa academia. Ou seja, você mudou o uso. Então, aquele piso que era da brinquedoteca, que tinha um determinado desempenho e etc., ele provavelmente não vai ter o mesmo desempenho no uso de uma academia. Porque tem peso, cai peça, tem uma circulação mais constante, etc. Então, a partir do momento que eu mudei isso, qualquer tipo de garantia foi embora. Não tem como garantir garantia nesse tipo de trato, tá? É responsabilidade dele elaborar e implementar o plano de manutenção. Lembra que eu falei da 5674? É uma norma hoje bastante utilizada, ela fala sobre manutenção de edificações, então é responsabilidade do proprietário implantar o plano de manutenção conforme 5674 e, de maneira até mais traduzida e mastigada para o proprietário, quase sempre essa manutenção também é apresentada no manual do proprietário. Então ele precisa fazer as manutenções conforme essas prerrogativas, porque no manual do proprietário, geralmente a manutenção ela é estabelecida com base já nos critérios da 5674. No entanto, caso não tenha lá, a 5674 traz essas informações. Enfim, aqui obviamente cabe uma discussão sobre o usuário da ponta, né, o proprietário de unidades ali, em fazer isso. Muitas vezes eles não sabem, não fazem, enfim. Cabe uma discussão aqui, até que ponto eu vou cobrar e como que eu vou cobrar esse registro de manutenção dele. Mas, saindo dessa parte, não é uma brecha que existe com gestão condominial, com síndico que não faz manutenção do prédio ou não faz manutenção adequada. Tá? Então, acho que esse é um ponto que deixa muito claro de que manutenções precisam ser feitas como condição de garantia e não só, naturalmente, para aumentar a vida útil de um determinado sistema, que é, naturalmente, o efeito de qualquer manutenção. Tá? Outra coisa, é responsabilidade do proprietário usuário permitir acesso à equipe de assistência técnica. Não só para executar a assistência técnica propriamente dito, mas também para etapas que antecedem a isso,
que é a etapa de vistoria técnica, que é a etapa em que vai um profissional que representa ali o incorporador ou o construtor e verifica se de fato aquele problema é um problema associado à execução feita pela construtora, pela incorporadora. Então ele precisa dar acesso a esse aqui. Se ele não dá acesso, fica muito difícil e naturalmente isso também se descaracteriza como uma garantia, porque afinal de contas você não tem como avaliar se aquilo realmente é teu ou não. E também a responsabilidade, e aí é uma responsabilidade que é só dele, a norma é clara sobre isso agora, na transmissão da unidade, ou seja, quando um proprietário vende o apartamento para outro proprietário, enfim, quando passa ou tem um inquilino, alguma coisa assim, é responsabilidade do proprietário falar para esse novo usuário ou proprietário sobre todas essas condições. Isso não é responsabilidade da construtora. Então, o proprietário que tem que falar, olha, tem um manual do proprietário aqui que você tem que seguir, tem manutenções que você precisa fazer, a forma de assistência técnica, caso ainda tenha, é dessa forma que você tem que pedir, é responsabilidade do proprietário. Isso não é responsabilidade da construtora. Eles não podem alegar, não se pode alegar isso, ok? Então, só fazendo uma pausa aqui, eu vi com muito bons olhos, eu sempre estou muito com o consultor incorporador e eu sei o quanto elas sofrem em relação a esse desequilíbrio de responsabilidades, ou seja, a consultora incorporadora tem todas as responsabilidades, aí já o proprietário e o usuário não tem nenhuma, ou não era claro, né? Então, aqui eu não estou nem falando que o proprietário ou o usuário é o vilão da história, não é isso. É só uma situação em que, uma vez que as responsabilidades de ambos os lados ficaram equilibradas, um pode cobrar do outro de maneira mais justa e de maneira mais clara, ok?